devocional de hoje, nós vamos começar uma série, na verdade, de devocionais com o seguinte tema: a oração do Pai Nosso, aprendendo a orar com Jesus. E quando a gente lê aqui em Mateus capítulo 6, eu e você podemos perceber que o Senhor Jesus está trazendo uma série de ensinamentos extraordinários para os seus discípulos, para os seus seguidores, ensinamentos esses que têm a ver com a nossa vida, com o nosso dia a dia, são coisas práticas. E aqui no capítulo 6 de Mateus, Jesus vai falar de pelo menos 3 práticas que devem ser constantes na vida de um dos seus discípulos, na vida daqueles que são os seus seguidores. Quando a gente lê Mateus capítulo 6 e o versículo de número 2, nós vamos perceber que Jesus vai falar sobre esmola. Ele está dizendo assim, olha, quando você der a sua esmola, então não saiba a sua mão direita o que fez a sua mão esquerda, não seja como os hipócritas, como os fariseus, que quando eles fazem alguma coisa boa para os pobres, eles estão contratando pessoas que saem tocando trombetas na frente deles para que as pessoas possam ver as suas boas obras. Jesus disse assim, em verdade, essas pessoas já receberam o seu galardão. Então, quando Jesus fala, quando você der esmola, ele está dizendo para mim e para você que o dar esmola deve ser uma prática contínua na vida de um dos seus seguidores. Faz parte da vida dos discípulos de Jesus fazer o bem, socorrer os pobres. Aqui está falando de esmola, aqui é um assunto diferente de ofertas, é um assunto diferente de dízimos que a gente pode tratar mais à frente em um dos nossos devocionais. Então, quando a gente vê Jesus nesse Sermão da Montanha, no capítulo 6, ele está falando de práticas na vida cristã. E uma das práticas da vida cristã é você poder dar esmola para as pessoas, mas não procurar recompensa, não procurar reconhecimento e não procurar holofote, não procurar mostrar aquilo que você está fazendo. É diferente daquilo que está em Mateus 5, versículo 16, quando Jesus disse, assim resplandeça as vossas obras diante do Pai, diante do mundo, para que eles possam ver as vossas boas obras e glorificar o vosso Pai que está nos céus. Então Jesus está dizendo em Mateus 5,16 de obras que devem ser feitas para que o mundo veja a bondade de Deus em nós, que é diferente de esmola. Esmola é uma coisa que você faz e que você não deve tocar trombeta, que você não deve exigir nenhum tipo de luz. É uma prática abençoadora da vida de um discípulo de Jesus, cuidar daqueles que têm necessidade, sem esperar nenhum retorno, sem esperar nenhuma recompensa, embora o próprio Jesus diz que quando o Pai vê você fazendo isso e você não falou para ninguém, o próprio Pai vai te recompensar. Mas se você fez isso para ser visto, então você já recebeu a sua recompensa. Essa é a sua recompensa. No versículo de número 5, Jesus vai falar de uma segunda prática da vida cristã. E é uma introdução sobre como que a gente aprende com Jesus a orar. É uma introdução que ele está fazendo para levar os seus discípulos a aprenderem a orar de acordo com a oração do Pai Nosso. E no versículo 5, Jesus disse assim, quando, porém, orares, quando você for orar, não sereis como os hipócritas. Mais uma vez, Jesus está dizendo, quando você for dar esmola, então não imite esses religiosos. E agora, Jesus vai tratar de falar com Deus. No dar esmola é você se tornar um representante de Deus para as pessoas. E agora no orar é você e Deus, é a sua intimidade com Deus. E Jesus disse o seguinte, que tem 2 classes de pessoas que a gente não pode imitar se nós desejamos ser os seus seguidores. Se você deseja ser um discípulo de Jesus, ou se você é um discípulo de Jesus, ele vai dizer para mim e para você aqui pelo menos 2 coisas que a gente não deve fazer se a gente quer aprender a orar com ele. Primeiro, ele diz, quando vocês forem orar, não sejam como os hipócritas,
Quais são as características dos hipócritas? Os hipócritas também oram, disse Jesus. Então existe a possibilidade de você orar e não estar de acordo com a vontade de Deus. Tem que tomar muito cuidado com isso. Jesus disse, orem, mas não seja como os hipócritas, porque eles gostam de orar, mas de orar em pé, nas sinagogas. Eles gostam de chamar atenção no lugar religioso. Eles não se prostram, eles não têm o seu lugar a sós com Deus. Eles gostam de orar, mas gostam de orar em um lugar público. Porque eles querem, disse o Senhor Jesus, eles querem ser vistos pelos homens. Por isso oram em pé nas sinagogas e também oram nos cantos das praças. E Jesus disse, para serem vistos dos homens. Então a oração dessas pessoas não é uma espiritualidade para ser desfrutada na presença de Deus, mas é uma religiosidade para ser contemplada pelos homens, tanto pelas pessoas não religiosas, o público em geral, porque está falando que eles oram em pé nas praças, e também para serem reconhecidos pelos religiosos, porque eles oram em pé nas sinagogas. Então eles querem aparecer tanto no mundo religioso como no mundo secular, do ativismo, onde as pessoas estão passeando, onde as pessoas estão se encontrando. Eles querem se apresentar como pessoas espirituais, como pessoas que falam com Deus. E Jesus disse, se vocês querem ser os meus discípulos, se querem aprender a orar comigo, vocês não podem seguir esse método de oração. A oração de vocês não deve ser de forma alguma feita para que as pessoas fiquem impressionadas. A oração de vocês não podem ser de forma alguma feita para que pessoas religiosas e não religiosas vejam a espiritualidade de vocês. Esse é um caminho que Jesus diz que é muito perigoso e os seus discípulos não podem seguir esse caminho. Então a gente começa a aprender a orar com Jesus, antes de entrar na oração do Pai Nosso, sobre as formas que nós não devemos orar. E isso é um segredo extraordinário, porque muitas vezes a gente quer aprender sobre a oração certa e Jesus começa a nos ensinar sobre tipos de oração erradas. Então, ele diz, não pode orar dessa forma. A sua oração não é para ser pública apenas, não é para ser vista pelos homens. Aí ele vai falar, no versículo de número 7, sobre uma outra forma de oração que a gente não pode praticar na nossa vida se nós somos discípulos, se nós somos seguidores de Jesus. Ele diz assim, e orando, não useis de vãs repetições como gentios, porque eles presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes mesmo que vocês possam pedir isso a Ele. Então aqui existem dois grupos de pessoas que praticam oração, mas que Jesus diz são orações que vocês não devem praticar. São pessoas que estão envolvidas com a prática da religião, mas não estão envolvidas em um relacionamento sério com o Pai. São pessoas que oram, mas são pessoas que oram com motivos equivocados. Por isso, o apóstolo Tiago, no capítulo 4, ele vai falar para mim e para você, pedis e não recebestes, porque pedistes mal para gastardes em vossos deleites. Então existem certos tipos de oração que a gente pede e Deus não nos ouve. E se Deus nos ouve, Ele não nos responde, porque as motivações com que essas orações são feitas, elas não estão de acordo com a vontade de Deus. Portanto, essas orações não trarão benefícios algum para mim e para você. A partir do versículo de número 9, Jesus vai ensinar para mim e para você um modelo de oração, que é o tipo de oração que Deus quer que a gente ore. Nós vamos pensar nisso, uma série de devocionais a partir dos próximos devocionais. Mas aqui eu e você já aprendemos dois tipos de oração que nós não podemos fazer, que é essa oração apenas para aparecer em público e também esse tipo de oração que é uma espécie de uma reza, é uma repetição. E ele diz assim, não useis de vãs repetições.
Vãs significa vazio, oco, sem significado, sem sentido. E pior ainda é você ficar repetindo esse mantra, pensando que pelo seu muito falar, pela muita repetição daquelas mesmas palavras, você vai ser ouvido. Jesus diz, não é assim. Quem faz isso são pessoas que não conhecem o Pai. E aí ele vai ensinar para mim e para você um segredo. Antes de nos ensinar a orar o Pai Nosso, que é uma oração modelo, ele vai nos ensinar que tipo de oração, qual é a postura da oração que agrada a Deus. E ele diz, quando você for orar, versículo 6, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto, ele te responderá. Então, a oração que agrada a Deus, a oração que agrada o coração do Pai, é uma oração que você faz com portas fechadas. Não é uma oração que se faz em público e nas praças. Não é uma oração que se faz com várias repetições, mas é uma oração que às vezes nem muitas palavras se usará. Por isso que Jesus diz, o teu Pai que te vê em secreto. Não é nem o teu Pai que te ouve em secreto, mas é o teu Pai que vê a sua atitude de se desconectar de muitas coisas, de fechar a porta, entrar no seu quarto e ter comunhão com Ele. Deus abençoe a sua vida, compartilhe esse devocional com outras pessoas, compartilhe essa mensagem, porque nós vamos aprender a orar, a oração do Pai Nosso, de acordo com a vontade de Jesus. Um grande abraço e até a próxima.